Pequenininha ela, mas tão pequenininha, que o nome virou Pequenininha. Nem se lembravam mais do nome verdadeiro dela. Todo mundo só dizia Pequenininha. Que adorava brincar de estátua. Era só alguém dizer estátua, que ela virava estátua, na posição em que estivesse. Daí virava estátua penteando o cabelo. Uma estátua com um garfo de comida na boca. Uma estátua pulando corda. Uma estátua de livro na mão. Junto com brincar de estátua, Pequenininha adorava brincar de primeira vez. Por exemplo, sempre que ouvia uma palavra pela primeira vez, virava estátua. Aos poucos, essa brincadeira foi virando a preferida. Desde menininha, sempre fui apaixonada pelas palavras. A sonoridade, o som especial de cada palavra, isso sempre me encantou. Então eu comecei ouvindo histórias e contando histórias. E era interessante porque eu não preparava a história, eu não ensaiava, eu não sabia que história eu ia contar. Vinham aquelas palavras, eu ia inventando a história na hora. Então, desde pequenininha, eu senti a magia da palavra, o poder que a palavra tem de encantar, de emocionar, por meio de um som diferente, por meio de um significado que a pessoa não conheça. Então, você não conhecer o significado da palavra, ouvir apenas o som, é muito interessante, é muito rico, porque atiça a imaginação. Então, tudo isso sempre me encantou, desde pequenininha. Aliás, eu não cresci quase nada. Eu comecei a escrever praticamente depois de aprender a ler, porque eu comecei com, acho que, 9 anos. Mas é claro que, assim, totalmente sem intenção, totalmente sem pretensão. Escrevia porque sim, sei lá, eu não tinha um porquê. E eu publiquei o primeiro livro aos 34 anos de idade. Não porque eu tivesse medo antes, porque muita gente publica livro, sei lá, com 20 anos, 19. Eu comecei a escrever assim, eu escrevia artigo para o Jornalzinho da Cidade, quando eu era adolescente em Santa Cruz. Depois vim para cá e então comecei a escrever, eu tinha uma coluna no Correio do Povo, uns 25, 26 anos, eu era recém-casada. Eu não fui tão estimulada no início da minha carreira como as pessoas pensam. E o Brasil foi difícil para mim. Muito difícil. Mas eu também não quero passar a minha vida. Um dia eu registro e lhes digo. Não foi fácil ser mulher, ser bonitinha e ter aceso o meu conceito de dignidade. E outra coisa, a minha soberania, porque eu não queria pertencer a grupos. Então, e ao mesmo tempo eu tinha paixão pelo balé, por várias artes, né? Eu era muito, sabe o quê? Rebelde sendo bem educada. Olha que combinação difícil. A minha mãe, a dona Célia, ela adorava contar histórias, então ela inventava histórias também. E depois, quando eu entrei no grupo escolar lá de Belo Horizonte, no bairro Mato da Lenha, eu tive uma grande professora, uma inesquecível professora chamada Dona Marlene, que era muito sisuda, bem casmurra, meio brava, mas essa grande professora, ela tinha uma sensibilidade, uma capacidade de ver o que havia de mais forte ali na alma de cada aluno. E ela uma vez pediu que nós fizéssemos uma composição. Naquela época não se dizia redação, né? E eu desembestei e fiz quase 20 páginas. E a dona Marlene levou as composições para casa para corrigir todas. E ela demorou a trazê-las de volta. No dia que ela trouxe as composições, eu vi que a minha estava debaixo das outras. Aí eu pensei assim, a Nossa Senhora da Badia não deve ter gostado, não? Que deixou lá por debaixo? Porque todo artista é inseguro, né? Todo artista é inseguro. E quando chegou a minha vez, eu me lembro que antes de entregar a minha, ela falou várias coisas importantes para os meus colegas. Para um deles, ela disse assim, olha, você escreve até que bem, mas você repete muito a palavra que. E não soa bem você repetir muito que. Então, isso ficou na minha memória
né? Você prestar atenção no som da palavra, ter cuidado para que soe bem o texto. E quando chegou a minha vez, ela só olhou para mim, assim, daquele jeito sisudo dela, casmurro mesmo, mas disse: Estelinha, você vai ser escritora. Então, ela me entregou aquelas quase 20 páginas, dizendo, né, com toda a pompa e circunstância, que eu ia ser escritora. E eu já era ratinho de biblioteca, eu já vivia na biblioteca, porque a biblioteca é o lugar mais importante da escola, né? Eu e os meus colegas já líamos muito. E essa professora tinha um outro detalhe importante, porque ela gostava de ler histórias para gente, em voz alta. Então, realmente, na minha infância, eu tive essa sorte, essa felicidade, esse privilégio de ter uma mãe contadeira de histórias e uma grande professora. Quem foi, logo no início, o meu bastião, minha força, foi minha mãe. A minha mãe me ajudou. Amigos meus, amores meus, por exemplo, criticavam que eu aceitasse, às vezes, me convidavam para a Europa, pagavam uma miséria, porque era uma brasileirinha, e me dava, às vezes, 2 noites. Eu voltava correndo para trazer o resto do dinheiro. Entendeu? E minha mãe dizia: não, minha filha, vá, porque o Brasil é um país difícil para os escritores. Ela já tinha essa noção. E, sobretudo, para uma escritora que eu acho que tentava uma estética talvez inovadora e que, evidentemente, disputava sem querer um espaço que julgavam de adequado para os homens. Essa que é a verdade. Não é fácil. Geralmente, começar a carreira é o mais difícil, porque ninguém conhece a gente, ninguém nunca ouviu falar. Então, lançar os primeiros livros, em geral, é o mais difícil. Como era difícil, né, encontrar uma casa editorial, até que eu mandei um conto para uma revista. Era uma revista das 7 letras, a Ficções. E quando eu mandei esse conto, 6 meses depois me ligam e falaram: olha, agora no mês de setembro, nessa edição da revista, escolhemos o seu conto, ele vai estar ali. E esse foi o meu encontro com as 7 letras. Eu esperei a opinião de outras pessoas, eu mostrei meu trabalho para muitas pessoas cuja sensibilidade eu respeitava, e gente do meio também, do meio literário. E aí, depois de um certo recall positivo, aí eu falei: bom, então agora tudo bem. Até porque, com a opinião daquelas pessoas, se alguém falasse mal, estava falando mal de si e não do meu trabalho, porque tinha em contraponto todas essas outras pessoas incríveis. Eu comecei publicando por minha conta meus 2 primeiros livros. Eu tive que editar, bancando a edição. Depois eu comecei a pensar: não vou mais gastar dinheiro com isso não, porque eu fiquei assim uns 2 anos sem poder comprar roupa nova, sapato, nada para poder pagar esses livros, né? Porque não é barato. Então eu pensei: não vou mais gastar dinheiro, eu vou fazer algo que alguma editora goste, eu vou trabalhar bastante. Então eu escrevi muito, comecei a participar de concursos e um dia ganhei um prêmio e me encorajei e mandei um texto para várias editoras, para quase 20. E demorou bastante, porque as editoras demoram a responder. E um dia, uma editora disse: Estela, a gente quer publicar seu livro. Então, a partir daí, eu fiquei mais encorajada, mais motivada. Mas as dificuldades persistem. Conquistar leitores, por exemplo, é uma dificuldade que sempre permeia a carreira literária, né, da maioria dos escritores brasileiros. Depois da publicação desse meu conto, Sumaúma e Reco-Reco. Sumaúma era a árvore no Jardim Botânico, visitada por Tom Jobim, e Reco-Reco era o gato. Esse conto é o menino, o gato e a árvore. Ele abriu as portas porque depois o Jorge das 7 Letras perguntou: Suzana, você tem outros contos? Vamos publicar. E aí, no ano seguinte, eu tinha este livro de contos, Escola de Gigantes, lançado pelas 7 Letras. Eu publiquei um livro de poesia chamado Flauta Doce,
Publiquei um livro de poesia que foi prêmio estadual de poesia. Tudo isso aos 20 e poucos anos, chamado Canções de Limiar. E quando eu achei que eu não estava mais querendo fazer crônica e escrevi o romance, eu juntei algumas crônicas e escrevi, publiquei um livro chamado Matéria do Cotidiano de Crônicas. Isso tudo lá por 60, 70. E logo antes dos anos 80 eu decidi, vou tentar escrever um romance. Porque como eu sou muito lacônica, eu falo muito, escrevo curto, eu pensava, eu nunca vou conseguir escrever um romance. Aí eu tive um acidente de carro em 77 ou 78 e fiquei muito tempo quieta, não podia dar aula porque eu tive uma comoção cerebral, um troço assim. E aí eu resolvi tentar escrever As Parceiras, mas eu era tão insegura que eu nem sabia era um romance, era uma novela, e mandei para o meu editor, que era naquela época Nova Fronteira, editor de traduções. E ele, depois de uma semana ou duas, telefonou, Pedro Paulo Sena Madureira, e disse: Lia Luft, eu vou publicar isso e tudo mais que você escrever. Eu pensei, nossa! E aí saiu As Parceiras, e aí eu já escrevi A Asa Esquerda do Anjo, Reunião de Família. Praticamente saiu um livro por ano no começo. Eu estava em Torres com o meu já falecido marido, professor Luft, nossos 3 filhos, que eram pré-adolescentes pequenos, estávamos almoçando no hotel, e eu dali vi o Morro do Farol. Quem conhece Torres sabe, tem aqueles penhascos, né? E ali em cima, na minha visão, fantasia, que é a coisa forte em mim, sempre foi imaginação, fantasia, né? Minha mãe dizia, essa guria está sempre no mundo da lua, né? Eu vi uma mulher de branco, uma roupa assim ao vento, e aí todo o tempo do nosso almoço, a sobremesa, conversa, aquela mulher parada olhando o mar. Fiquei tão intrigada com aquilo, eu comecei a pensar, vai ver que o amante dela morreu no mar, umas bobagens assim. Aí subimos depois a trilhazinha, naquela época era uma trilhazinha até o Morro do Farol, não era nada, era um toco de pau assim, e alguém tinha esquecido uma camisa, uma blusa branca. Eu fiquei tão animada com aquilo que depois, caminhando na praia nos dias seguintes, em Torres, eu comecei a criar um romance na minha cabeça em torno quem era essa mulher parada em cima do penhasco, e assim foi surgindo As Parceiras. Mas o foco, o começo, foi uma ilusão minha, que não era nenhuma pessoa, era um pedaço de pau com uma camisa, uma canga, uma coisa branca pendurada no vento. Eu tinha escrito o meu primeiro romance, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, há uns 2, 3 anos. Raquel de Queiroz leu, se entusiasmou, mas ao mesmo tempo foi severa, disse que eu tinha um baú de joias, joias verdadeiras e joias falsas. Eu fiquei muito emocionada e aprendi muito com as frases dela. E até hoje eu sou uma mulher exigentíssima com o meu texto. Muito bem, mas eu deixei na gaveta. Um dia, eu conversando com uma querida amiga jornalista, Rosa Cassi, eu mostrei. E ela, então, uma vez, na biblioteca de Copacabana, conversando com a escritora Maria Alice Barroso, estava presente o editor Gumercindo Rocha Dória. E ela, jornalista como era, atrevida, disse assim para ele: você gostaria de ter a sua Clarice Lispector? Porque eu sei de uma jovem que eu acho que ela tem um grande talento, segundo a Rosa, e tem um livro na gaveta. Não é que ele me telefonou e perguntou assim, posso ver seu livro? Eu mandei para ele e nos encontramos casualmente no início num festival que havia de livros de literatura na Siqueira Campos. E ele disse assim para mim, vou publicar seu livro no mesmo volume com um romance da Elisa Lispector. Eu já conhecia a família Lispector. Eu disse assim para ele, não, eu não quero, veja só. Estava me oferecendo uma publicação, eu disse, não, eu não quero. Eu quero começar minha carreira sozinha. Ou seja, carreira solo, como se diz hoje. E assim ficou. Dias depois ele me telefonou, marcou encontro comigo, sentamos-nos num banco e ele disse assim, estive pensando, o que você vai fazer com esse seu livro? Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou para São Paulo, porque dizem que há um editor lá, chamado Massal Ono, que publica jovens escritores, e talvez ele se interesse pelo meu texto. Aí ele disse assim, nesse caso eu publico. Ele ficou angustiado de me perder, pelo que eu pude então deduzir. Aí ele foi um diálogo impressionante, disse assim, e quando é que você quer
o livro. Isso mais ou menos, sei lá, abril, maio. Eu quero em outubro. Como se fosse a coisa mais natural ele me oferecer e eu exigir. Então tá, efetivamente ele publicou em outubro. Eu acho que eu tive que amadurecer para escrever o que eu queria, que eram romances, sempre falando de famílias neuróticas e loucas, que não eram a minha família, nem a minha de casada, nem a minha de infância. Eu acho que eu tinha um pouco de timidez, as pessoas vão achar, puxa, mas a família dali era assim, e não é, são famílias inventadas, né? Então, acho que um pouco de timidez, insegurança. O primeiro romance que eu comecei a me considerar escritora, foi As Parceiras, em 80, quando eu já tinha 41 anos, 42. Não, aí, como eu era tradutora já bastante conhecida sobretudo, Editora Nova Fronteira, foi minha primeira editora. Hoje, há muitos anos, a Record do Rio tem toda a minha obra. Eu resolvi mandar, mas assim, eu não tinha nem dado título às parceiras. Eu mandei, digo, Pedro Paulo, escolha. Eu mandei, um título era Vozes no Sótão, outro era As Parceiras e outro era não sei, não me lembro qual, né? Completamente insegura, assim. E ele gostou, ele viu uma coisa que eu não tinha visto, eu era, na verdade, uma romancista, né? Sem saber. Então, ele me telefonou e disse isso, Lia Luft, eu vou publicar isso e tudo mais que você escrever. Né? Então, imagina, é o que eu te disse, puxa, mas eu nasci para isso e não sabia. E aí foi indo, né? Uma trajetória toda, eu tive sempre muita sorte, assim, a crítica muito boa, muito boas vendas, então, sei lá, foi indo, eu nem podia acreditar. Me lembro que no começo, quando saiu As Parceiras, vendia-se livro em supermercado também, acho que hoje não vende mais, não sei. E eu levava o Celso Pedro Luft para a universidade, lá na agronomia, e na volta eu fazia compras num supermercado ali embaixo. E via as pilhas de As Parceiras, coisa bem infantil, eu já era uma mulher, mãe de família de 40 anos, eu achava maravilhoso. O pessoal está lendo. Até que um dia o editor me ligou, depois de uns meses, e disse, Lia, em 3 meses esgotou a primeira edição. Devia ser uma edição pequena, 5.000, não sei o quê. Aí eu achei maravilhoso, eu imaginava um povoadinho de 5.000 pessoas, todos lendo As Parceiras. Era uma coisa bem infantil, assim, bem ingênua, né? Acontece que eu e a Bruna somos uma família, mas eu demorei para entender que éramos. Foi um dia em que eu fiquei bem doente e cogitei a possibilidade de passar a noite na casa dos meus pais. E a Bruna ficou puta comigo, com razão. Aquela era a nossa casa e eu podia me sentir bem e protegida ali. Foi assim que eu comecei a entender. Comecei a entender com cheiros de sopa e pão, banhos quentes e carinhos, e escolhas bobas como a cor dos móveis ou a necessidade de uma cortina. Assim comecei a entender que era uma família, com louças acumuladas e montes de cabelos que se perdiam pelo chão, cabelos pretos e compridos, porque eu e a Bruna temos cabelos pretos e compridos. Minha família estava ali, com louça, gripes, montes de cabelos, cheiros de comida caseira, café na cama e banhos quentes, com brigas e pedidos de desculpas, carinhos, amores, cuidados. E era mesmo uma família. Eu estava super contente de estar ali com o Veríssimo, com o Fonseca, que são pessoas que eu admiro e tal. Mas quando veio a final, assim, que eu realmente tinha ganhado, eu nem sabia o que fazer. A gente gritou, a gente pulou, a gente estourou um espumante quente, tomou, saiu pelo nariz. Foi uma festa lá em casa, foi todo mundo para lá. O prêmio, de certa forma, dá mais visibilidade, mas... eu tenho episódios na minha vida que, de certa forma, me premiaram mais do que os prêmios, os prêmios literários. Eu ganhei lá com o Navalha na Liga, a melhor obra publicada no Paraná, e daí o dinheiro, somado com outras coisas, me permitiu comprar o meu primeiro carro, que era um Fusquinha, velho, bem velho. E me deu um destaque no Paraná. Mas veja, o livro chama Navalha na Liga, né? Então
assim, um livro chamado Navalha na Liga ganhar um prêmio num estado careta e numa capital caretíssima, foi bem interessante, né? E isso aconteceu nos anos 80. É muito legal essa questão do prêmio. A nossa comunidade de leitores, eu acho que ela... Eu não tinha tanta oferta de leitora quando eu era mais jovem, não chegava tanto livro. A gente tinha biblioteca, mas eu tinha que pedir o livro para a bibliotecária. Então, não tinha tanta oferta, assim. E eu vejo que hoje a gente tem uma oferta que também é um pouco limitante, porque você chega lá, você tem os best-sellers e as coisas, e a sua produção fica um pouco... não circula muito, né? Os prêmios, eles acabam sendo uma espécie de vitrine e a sua vida muda, assim. Você passa a fazer parte de alguma coisa e as pessoas vêm te procurar. Com a Amora, na verdade, as pessoas já estavam me escrevendo. Isso foi uma coisa muito legal, assim. A questão da identificação com a Amora, nem só para mulheres lésbicas. Eu recebi muito e-mail, muita mensagem, assim, de gente falando que o livro tinha tocado as pessoas. Então, eu fiquei muito contente. E o prêmio, ele só expandiu isso, assim. Então, a sensação de ter ganho e de estar nesse lugar, assim, para mim foi muito bacana de ter esse reconhecimento, assim, além do reconhecimento dos leitores, o reconhecimento do júri, assim, crítico, né, da sua obra. Você ter um respaldo crítico, assim, de um júri, de um prêmio como o Jabuti, que é um prêmio respeitado, ele acaba te colocando um pouco melhor no mercado literário mesmo, porque a pessoa pode comprar seu livro na internet, enfim, mas existe toda uma questão de distribuição que às vezes as pessoas não veem e que nem o autor não sabe direito. Assim, se você não está numa editora que faz esse tipo de distribuição nacional, assim, você fica muito confinado. E o Jabuti, ele te dá isso, né? Ele te dá essa oportunidade de você estar exposto em vários lugares. Então é uma vitrine fantástica isso para o seu livro, para a sua literatura. Eu acho que você escolher entre os melhores livros, o livro do ano para o Jabuti, é uma coisa que, assim, você está escolhendo entre os melhores já, entendeu? E isso garante a idoneidade do prêmio. Mas os prêmios, eu acho complicado porque, assim, eu tendo a duvidar um pouco dos critérios, porque às vezes tem mais de 1000 livros publicados que estão concorrendo, que são inscritos. Para começar, é isso, os livros são inscritos. Ou o autor inscreve, ou a editora inscreve. Então, o critério é ter dinheiro para escrever, porque tem que pagar para inscrever. Então, é esse o critério. Então, se tiver um grande escritor, uma grande escritora que não tem dinheiro para inscrever, e de repente era o melhor livro do ano, o livro mais incrível, mais fantástico do ano, mas que não foi inscrito porque... Então, sabe, o critério já começa... O primeiro critério é dinheiro, você pagar para inscrever. E o outro é que é mais de 1000 livros, às vezes, que estão inscritos. E nisso, digamos que você selecione, como no Prêmio Portugal Telecom, tem os júris de conto, tem os júris de poesia, separa pelos gêneros. Ainda assim, são 200, 300, 400 livros, às vezes, dependendo do gênero, tem mais livros. Você lê 400 livros por ano? Alguém lê 400 livros por ano? Mesmo um crítico literário, será que lê 400 livros por ano? E exatamente aqueles que se inscreveram, ou seja, esses livros não são todos lidos. O critério talvez seja ler a primeira página, uma página aleatória do meio e uma página final, mas para ter uma ideia, para você dizer, não... nem vale a pena, ou, opa, interessante. Daí você, entre esses 400, você seleciona 100. Você leu 100. O que eu estou dizendo é que eu acho complicado esse critério, sabe, de prêmio. Eu não dou muita bola para prêmio por causa disso. Talvez esse depoimento faça com que eu nunca mais ganhe prêmio nenhum. Mas não faz mal, eu só acho que não era assim que devia funcionar. Eu acho uma maravilha prêmio. Eu acho fantástico, porque legitima você.
chama atenção para você ou para o seu livro, ou para o seu texto. Você de verdade, quando você publica, você busca um reconhecimento. Você quer provar à comunidade que você é uma escritora que escreveu um livro e tanto que escreveu que ele está sendo publicado. Assim é os prêmios. Os prêmios dizem para todo mundo que você existe, que você tem talento e que você mereceu a atenção de um jurado que decidiu outorgar-lhe o prêmio. Então, é fundamental. Para mim, foi muito importante. Mas, assim, de uma importância incalculável.